o nazismo foi todo inspirado nos dogmas sionistas. Né? Então, o sionismo vem antes. O sionismo é uma reforma do judaísmo, mas ele não se confunde com o judaísmo tradicional, ancestral. Veja, a prova disso é que o Lebensraum, que é o espaço vital, a conquista territorial nazista, é a terra prometida. É o mesmo conceito lá de Eretz Israel. A raça pura ariana, o Rassenlir, em alemão, né, é o povo escolhido. O excepcionalismo e o destino manifesto dos Estados Unidos também é a mesma doutrina. Veja, ela justifica aí o imperialismo. É a mesma doutrina supremacista, racista, sectária, né, fundamentalista. Né? Aliás, o tio Sam é um rabino. Né? Eu falei várias vezes sobre esse tema no meu canal. Acho que fui o primeiro a abordar essa questão. Né? Veja, Israel se torna cada vez mais aquilo que ele sempre foi, um país artificial, uma criação artificial da ONU, criada em 1948. Um país belicoso, monstruoso, desumano. Não merece nenhum respeito mais, Israel. Pelo menos por tanto tempo quanto comprar e vender esta doutrina imperialista, colonialista, bestial. Né? Falar um pouquinho sobre as últimas do reino. Né? Veja, toda essa desgraceira aí do imperialismo em torno do Irã, né? Que é o remanescente do poderoso e antigo Império Persa. Veja, toda essa desgraceira para desestabilizar o Irã está 100% dentro do jogo geopolítico. Veja, olha só, pessoal, a China levou anos para colocar a Arábia Saudita e o Irã na mesma mesa, conversando, se entendendo, através do diálogo, da compreensão, né, através da razão, visando o que? Pacificação, comércio, naturalmente também a infraestrutura dos negócios da China, do Belt and Road na região. Também interesse em comprar petróleo da Arábia Saudita e já compra do Irã, né? Veja, e assim, uma grande vitória diplomática da China aí, o império, o imperialismo, o atlanticismo, leva algumas horas para melar tudo, para destruir tudo e levar o caos ao Oriente Médio. Né? Então você vê que ali realmente é um jogo geopolítico entre o imperialismo e o projeto chinês. Né? Veja, a questão do Irã é que ele precisa urgentemente de sua arma nuclear. O principal empecilho se chama Ayatollah Khamenei. Né? Veja, mas o Irã precisa de sua arma nuclear se ele deseja respeito. Israel é um cão hidrófobo, bastante ousado. Veja, as ações de Israel são extremamente ousadas, né? São cinematográficas. Veja, ela atingiu violentamente o Irã dentro do Irã, um trabalho de inteligência aí, naturalmente com a ajuda aí do GPS, do software de localização, da alta tecnologia aí da Big Data. Veja, mas ele depende militarmente até o talo aí do tio Sam, né? Bom, e como é que está a Rússia no jogo? Veja, a Rússia agora ela vai ficar mais preocupada com os azeris, né? Lá do Azerbaijão. Veja, eu não tenho certeza, mas aquele ataque lá no Crocus Circus Hall, não foram uns 2 ou 3 azeris ali, hum, infiltrados ali? Bom, não tenho certeza. A Ucrânia já era, pessoal. Veja, o Trump quer largar a mão da Ucrânia. Agora a jogada é Oriente Médio. A OTAN sofre perdas contínuas. A Europa fomentou um conflito desnecessário em função de sua natureza nazista, né? Isso é próprio do escorpião. Né? Veja, é desnecessário com a Rússia. Ela fomentou um conflito que foi desnecessário com a Rússia.
Por quê? Porque a Rússia é um país mais ocidental do que oriental. Veja, eles são cristãos, né? É um país multifacetado. É uma miríade de povos ali muito bem liderados pelo líder, pelo Vladimir Putin. Né? Mas se não for o Putin, vai ser um outro indivíduo parecido. Né? Veja, e a Europa vai pagar o preço aí nos próximos anos, né, de fomentar essa hostilidade. Naturalmente, tudo isso é muito bem planejado pelo imperialismo. Né? Bom, e o Brasil? O Brasil segue boicotado aqui no Brasil pelo Congresso, que é uma instituição eminentemente antipovo brasileiro. Eu considero o Congresso Nacional a pior das instituições, pior do que o STF, pior do que o Executivo, enfim. Fala um pouquinho da direita brasileira. Né? A direita brasileira ela está tão preocupada em não ser chamada de extremo-direita que na prática ela ficou refém, né? Quer dizer, ela rega quando ela é chamada de extremo-direita, ela fica assim, ela fica muito constrangida. Né? Veja, mas olha só, as disputas internacionais são disputas primordialmente de poder. Quem quer que estude geopolítica, né, desde as teses lá do McKinley, né, do Kissinger, do Schmidt, do Leo Strauss, do, do Huntington, enfim, os grandes autores aí da geopolítica, né, eles mostram que as disputas ao longo das eras, né, são disputas por poder. Num segundo aspecto, secundário, e o Huntington mostrou isso mais do que qualquer outro autor, são disputas civilizacionais, são clash entre civilizações. Então você entra aí o aspecto religioso, o aspecto cultural, o aspecto das normas, o choque de visões de mundo diferentes, tal. Bom, aí veja só, nós estamos hoje num regime, o PT voltou, né? Na verdade ele nunca saiu daí, o Partido dos Trabalhadores ele entende esse jogo do poder internacional num grau muito maior do que a direita. Estou falando só de compreensão da dinâmica global, né, e dos interesses dos vários países, sobretudo os interesses do próprio imperialismo, do jogo que existe entre imperialismo e BRICS, entre China e um suposto eixo, né, que conjugaria aí Rússia, China, Coreia do Norte. Esse suposto eixo também é uma coisa mais ideológica e que pertence mais ao mundo das elucubrações, né, das hipóteses, do que na realidade mesmo, porque os países têm sempre seus próprios interesses, seus pontos de contato, suas alianças, fortuitas muitas vezes. Mas o PT entende todo esse jogo muito mais do que a direita. Por quê? Porque a direita, veja, aqui eu não estou sendo de esquerda, ou sendo de direita, ou sendo de centro, estou analisando. Veja, ela raciocina, a direita brasileira, sob a premissa de que tem um lado certo. Quer dizer, já está errado aí, não tem lado certo, que tem o eixo do mal. Quer dizer, ela cai numa balela infantil. Ela acredita numa cultura judaico-cristã, ela acredita nesta balela, né? Que os Estados Unidos é lindo, maravilhoso, que a China ainda é governada pelo Mao Tse-tung, que o muçulmano quer me matar, e por aí vai. E aí ela se perde totalmente pela falta de objetividade, pela própria falta de compreensão e pela própria infantilidade mental. Né? Daí que a política externa do PT, especificamente do Lula, ainda é muito respeitada no mundo, né? Apesar de todo o desgaste interno que ele sofre aqui dentro do Brasil, por conta das rasteiras de um Congresso que só, enfim, que só parlamenta em função de seus próprios interesses, que é o interesse de uma elite, né, de uma elite proprietária e latifundiária, empresarial. Né? E assim, e também esse desgaste interno por conta de uma certa estagnação econômica, né? Por conta do impasse político e geopolítico que o Brasil vive. Né? Veja um exemplo, veja, o tanto de esperança vã, tola, né, que Eduardo Bolsonaro gerou nas redes, apesar dele ter se mudado, apenas porque ele se mudou para os Estados Unidos. Quer dizer, então assim,
Como ele se mudou para os Estados Unidos, de lá dos Estados Unidos, ele vai fazer a revolução de direita brasileira. Ele vai derrubar o STF, ele vai ser o novo Milei, né? Enfim, ele gerou assim toda essa esperança, né? Mas será que isso não foi um pouco ingênuo, né? Porque o plano miúdo aí da direita, neoliberal e pró-americana, né, em que pese todo o seu momento, porque ela vive o seu momento, o momento é da direita, no Brasil e em muitos países hoje. Veja, ele está eivado de fantasias juvenis. Né? É muito gibi do Tio Patinhas, do Zorro, né? Filmes do Batman, a seriado Rin Tin Tin. Né? Veja, todo esse imaginário hollywoodiano, né? Disneylândia, numa realidade onde prevalece o interesse bruto dos povos e países, né? E que sempre fala mais forte, o interesse. Né? Por exemplo, ter ou não ter a bomba atômica. Né? Estão entendendo? Veja, é muito mais complexa a realidade. Ela tende sempre a manter o seu status quo particular. Isso que a gente chama de geopolítica. E isso independe de acordos, de alianças, de conchavos de igrejas. As coisas tendem sempre a se manter estáveis. Né? Então veja, por exemplo, para dar um exemplo, o Império Romano. Ele caiu, começou a cair lá no século V. Mas ele só caiu definitivamente em 1500, 1000 anos depois, com a queda, vocês sabem, de Constantinopla, né? Com a queda do Império Bizantino, né? Quando Istambul se torna um reino turco. Né? Vocês entendem? E mesmo assim, nós ainda vivemos aí toda uma influência do Império Romano. Por quê? Porque, de certa forma, por exemplo, o Terceiro Reich ele se considerava um legítimo herdeiro do Império Romano. Aquela saudação dele lá, o Reich Hitler lá, parece Ave César, aquilo lá, né? Muito parecido com Ave César, Czar, né? Kaiser, né? Esse termo, né? Ou, por exemplo, o Império Mongol. O Império Mongol ele moldou o que é hoje a Rússia, o próprio Irã, a própria China, né? E restou aquele país lá chamado Mongólia. Né? Quer dizer que nós vivemos sob a influência de grandes impérios que já se foram. Né? Por exemplo, o Império Romano, o Império Mongol, o Império Turco-Otomano e depois o Império Britânico. E vocês sabem muito bem que o Império Britânico ele se consolida depois que ele vence o Napoleão. Né? Depois que ele vence o Napoleão, que também o Napoleão ele perde a hegemonia política para a Inglaterra por causa, você sabe muito bem, que ele não conseguiu bloquear, fazer o bloqueio continental. E isso levou à guerra com a Grã-Bretanha, e com o Reino Unido, com a Inglaterra. E que ela se torna, então, um reino muito poderoso, na verdade, o reino mais poderoso do século XIX, a ponto de invadir a China, de invadir a Índia, né, de dominar aí os sete mares. Né? E ela só vai perder essa hegemonia com a Primeira Guerra Mundial. E depois ela perde definitivamente, digamos, a primazia, a consolidação imperialista, ela perde para os Estados Unidos, que depois os Estados Unidos é que passa a dar as cartas. Né? Pessoal, queria falar também um outro assunto. Veja, vocês lembram daquele famoso vírus, né? Nós tomamos vacina, usamos máscaras infames, né, que fazem mal para a saúde. Né? Aqueles políticos lá, aqueles tranca-ruas de plantão. Né? Veja, mas na verdade, assim, aquele famoso vírus, ele já tinha ocorrido nos Estados Unidos. É notícia quente, hein? Lá em meados de dezembro de 2019, até final de janeiro de 2020, veja, houve uma série de infecções respiratórias lá misteriosas ao longo de 2019. Sabe aonde que essas infecções ocorriam? Com os mesmos sintomas aí do bichinho? Nas imediações de Fort Detrick. E eu fui também um dos primeiros a falar, ó,
na minha opinião, né, que vale tanta quanto qualquer uma, né, mas a minha ela tem certo embasamento bibliográfico, fontes, enfim, não é uma opinião dada do nada, né? Tirada aí da. Nem é bom falar, né? Veja, a minha opinião era que realmente ele foi criado lá em Fort Detrick, né? O vírus. Ele foi lá trabalhado, somatizado, amplificado, burilado, né? Lá onde se localiza o maior laboratório biológico do mundo, né? Fort Detrick, Maryland, Estados Unidos. Também parece que ocorreu assim, ele já estava ocorrendo nas imediações do campus da Universidade da Carolina do Norte. Então, nada me demove da convicção de que o Covid-19 é uma arma biológica sintetizada em Fort Detrick, Maryland, Estados Unidos, né? Pessoal, um outro ponto que eu toquei aí, que também o pessoal comentou bastante, eu disse assim, o marxismo vai voltar. É inevitável, né? Quando eu digo marxismo vai voltar, eu quero dizer o seguinte, que a situação, para que ele ocorra, elas estão retornando, elas estão voltando. Situação qual? Penúria da classe trabalhadora, convulsão social, o fim do estado de bem-estar social, que está no fim, né? Principalmente na Europa. Ela ainda vai sentir, ela vai começar a sentir isso agora. O fim do welfare state, essas políticas aí que vêm do neoliberalismo, de privatizar tudo, de acabar com direitos trabalhistas, direitos conquistados. Eles querem acabar com tudo, com o salário mínimo, com a CLT, com o SUS, com a educação pública, querem privatizar tudo, né? Quer dizer, então assim, você vai levar boa parte da população, sobretudo a maioria da população que trabalha, o chão de fábrica, o cara que carrega peso, o cara que faz o trabalho duro, penoso e que leva a sociedade nas costas, que é a classe que trabalha, né, a uma situação de penúria. Então é por isso que eu acho que o marxismo vai acabar voltando. Talvez ele não volte com esse nome, né? Os extremos aí, seja da direita, seja da esquerda, poderão se voltar aí nos próximos anos para revoluções violentas. Estou prevendo aqui no Brasil uma espécie de Milei aí na presidência, hein, do Brasil. Bom, o Bolsonaro, né, se ele for esperto, ele vai indicar o cara mais presidenciável do seu time. Seria o neoliberal e sionista, o senhor Tarcísio, que é governador aqui do nosso estado de São Paulo. Veja, e aí se o Tarcísio vence, né, nessa democracia de fachada que a gente vive, ele vai fazer anistia para o seu chefe, que talvez já estará preso, né? E eu já falei várias vezes, eu acho que a melhor coisa que poderia acontecer com ele seria ser preso, né? Pessoal, um outro ponto aqui que eu também abordei, veja, falar um pouco de teologia e de religião, que eu estou seguindo uns vídeos lá do Jonathan Mettis e também vídeos sobre o Spinoza, enfim, foi uma semana assim que eu entrei um pouco nesse tema. Mas veja, teologia é uma coisa, eu não sou nenhum especialista, hein? Li o catecismo, li a Bíblia, li um pouquinho de várias escrituras, por exemplo, eu tenho um pouquinho de leitura de budismo, os Vedas, o Mahabharata, eu li aí o Tao Te Ching, o Bhagavad Gita, que eu acho um livro fantástico, maravilhoso, o Tao Te Ching também é maravilhoso. Quer dizer, tem uma certa cultura geral, vamos dizer, mas nada especializado, né? Veja, a teologia não se confunde com a história. São coisas diferentes. A história, ela descreve os fatos da maneira mais isenta possível, da maneira mais imparcial possível. Teologia não é algo absolutamente isento. Esse é um ponto muito importante. A teologia, ela parte de uma perspectiva metafísica, cósmica, mental, intelectual, focada nos destinos finais da humanidade, tanto no sentido individual quanto coletivo. Então veja, a partir de uma cosmovisão metafísica, a teologia vai usar certos fatos
mistificando-os, elaborando-os, mitificando-os. E daí ela vai fixar suas escrituras, né, como um corpo dogmático e literário. Então a teologia ela faz um recorte criativo ou artístico da história, de algumas histórias. Veja, isso ele faz isso de uma maneira proposital, deliberada e de uma maneira inspirada. Então a religião ela constrói a partir de um recorte literário e intuitivo, né, e a partir daquilo ela constrói uma profunda e imensa narrativa teológica. Quem quer que ache que a teologia, as escrituras, as religiões refere-se a fatos históricos e que são exatamente como eles contam lá, não sabe o que é teologia, não sabe que aquilo lá é uma criação literária para criar um corpus ético, moral, normativo, para exortar os indivíduos a seguirem certos comportamentos e por aí vai. Né? Então usa aquilo lá como uma fonte de inspiração. Né? Quer dizer, ela constrói uma narrativa. Esse é o ponto. Né? Pessoal, aqui ainda falar um pouquinho aqui do... Bom, acho que já estamos de bom tamanho. Né? Lembrando que no meu vídeo de ontem, anteontem, né? Eu disse que os bilionários nunca irão taxar a si mesmos. Eles nunca vão fazer isso. Depois eu falei que a guerra dos Estados Unidos ao Irã tem tudo a ver com petróleo. Né? Quando o Irã começa a vender petróleo em outras moedas que não o dólar, né? Mas na verdade assim, o choque entre as civilizações sempre existiu. Veja o Império Persa. Ao longo de milênios, quantas guerras eles já não travaram, já não viveram. Por exemplo, o Irã com a Turquia. Né? Ou, por exemplo, lá os otomanos, que foram destronados lá pelos ingleses na região do Oriente Médio, da Palestina, quando foi negociada ali com a família Rothschild, com o próprio Adolf Hitler, negociou aquela região ali que já tinha aquele povo que já estava ali. E eles simplesmente pegaram para eles, porque há 5.000 anos atrás, lá quando existia o reino de Judá e o reino de Israel, nunca se provou que ali foi a terra original dos hebreus, né? Pelo menos do ponto de vista arqueológico, né? Aquilo nunca foi uma terra efetivamente dos hebreus. Primeiro porque nunca se provou que Judá e Israel, em algum momento, suposto na antiguidade, fosse um reino só. Então, na verdade, a construção sionista, toda ela baseada em narrativa inventada. Por isso é que a gente diz que o sionismo é uma reforma do judaísmo. Né? E os antissemitas, efetivamente, são os próprios sionistas. Né? Mas eles colam isso nos outros. Quer dizer, eles que inventaram o negócio de acuse-os do que você é, xingue-os do que você faz. Eles que inventaram esse jargão. Né? Pessoal, então hoje eu só queria fazer este vídeo rápido. Vocês perceberam que eu estou meio que mudando um pouco de local, né? Eu assisti um vídeo muito bom hoje de manhã do De Leon Peta, que ele falou sobre um pouco de essas questões das civilizações. E ele tem uma visão bastante pragmática e ele trabalha numa visão geopolítica de longo prazo, que eu acho muito interessante. Bom, e assim, eu indico também os vídeos que estão aparecendo aí do professor Wolff, do Mersheim, do Jeffrey Sachs, que agora eles estão traduzindo em português, então está mais fácil de seguir. Mesmo do canal do Danny Hype Hong, né? Se eu não me engano, ele mora na Indonésia, mas ele faz entrevistas excelentes. Falta ainda alguém que queira traduzir também os do Judge Napolitano, né? Vai ser muito bom quando a gente tiver. O do Douglas McGregor também, eles já estão traduzindo para o português. Ele já vem traduzido para você. Não sei se é a inteligência artificial que faz isso. Não é grande coisa essa tradução. Né? Você perde muita coisa do discurso original, né? Mas enfim, é interessante. O do professor José Cobori, eu sempre sigo o professor José Cobori. Vi vários vídeos do Breno Altman, excelentes. Né? E, enfim, tem muita coisa boa aí para a gente ler e trazer aqui para o canal. O canal é um canal modesto, simples, sem pretensão de ser grande ou importante, mas de trazer aquilo que a gente considera importante para o entendimento do nosso mundo.
Né? Então o canal está mais focado em geopolítica, geoeconomia, geoestratégia, um pouco de política, um pouco de geografia, um pouco de história, um pouco de cultura e por aí vai. Né? O canal da mídia alternativa, da mídia independente, o canal de livre expressão e comunicação. Se você chegou até aqui, então dá um like aqui no nosso vídeo, faz um comentário, replica aí nas suas redes. Na medida do possível, eu sempre respondo aí a todo mundo, somente o pessoal que é mais fiel aí do nosso canal Luz no Fim do Túnel. Foi aqui seu interlocutor Helder de Araújo, que se despede agradecido pela sua atenção. E até a próxima, pessoal. Vamos em frente. Boa sorte a todos, hein?